E o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, marcou na calada da noite o julgamento de um recurso do ex-presidente Lula e marcou o julgamento para o mesmo dia, sem nem ouvir a defesa, sem ouvir ninguém. Os ministros do STJ, não confundir o STJ com o STF, ok? É o STJ, é a terceira instância. Eles vão julgar virtualmente, no plenário virtual deles, sem escutar ninguém, só pelo que eles acham. Vale lembrar que o STJ ignorou tudo, todas as provas, tudo que a defesa falou e também condenou o Lula no caso do triplex. O STJ faz parte daquele conluio de Sérgio Moro, Dallagnol e com os três patetas do TR4, do TRF4, que são três patetas que foram colocados ali a dedo. Colocaram três pessoas que não são criminalistas, ou seja, não deveriam estar numa vara criminal, para estar ali só porque eles eram todos amigos de muito tempo do juiz Sérgio Moro. Juiz não, do Sérgio Moro, atual ministro do fascista Bolsonaro. Esse é o Sérgio Moro. Sérgio Moro, que só virou ministro porque o segundo colocado nas pesquisas ganhou a eleição e deu para ele essa mamata, esse carguinho. O segundo colocado nas pesquisas que não ganharia se o primeiro candidato nas pesquisas, o primeiro colocado, não tivesse preso sem provas pelo próprio Sérgio Moro. Vamos falar sobre esse julgamento e sobre esse processo, mas antes, se você sabe que isso é uma tentativa de golpe da STJ contra o Lula, para desviar um pouco o foco do Bolsonaro e colocar o foco no Lula, se inscreve no canal, curte o vídeo. Hoje, os robôs do Bolsonaro estavam colocando a hashtag Lula na cadeia no Twitter. Estava em terceiro no Twitter, com vários robôs. Inclusive, tem um robô de Twitter que ele é dedicado a achar outros robôs. Esse robô, ele simplesmente fala, ó, a tag tal está sendo promovida por robôs. E ele estava falando, a tag Lula na cadeia está sendo promovida por trollbots, ou seja, por robôs que são trolls. Então, os robôs do Bolsonaro estavam fazendo isso. E como são centenas de milhares, eles são facilmente detectáveis. Então, eles estão tentando desviar o foco de toda a crise no Brasil. Por quê? Porque o Bolsonaro, enquanto ele dá 1 trilhão para os bancos nessa crise do coronavírus, ele diz que não tem dinheiro para pagar R$600 para as pessoas. E as pessoas estão em casa, pobres, sem dinheiro, muitos perderam emprego, muitos vão perder o emprego, muitos já não tinham emprego e não têm o que fazer. Porque se sair de casa, morre de vírus, se ficar em casa, morre de fome. Então, não tem o que fazer, graças ao Bolsonaro. O que ele quer fazer é tirar um pouco o foco disso aí, dos problemas do Brasil, e colocar o foco no maior inimigo do bolsonarismo, que é o Lula. O bolsonarismo só existe porque a mídia corporativa ficou por muitos anos fomentando esse antipetismo, falando que o PT era o maior problema de todos, falando que o mensalão era o maior escândalo da história, o mensalão que nem sequer envolvia dinheiro público, que não era nem 50 milhões de reais o mensalão de dinheiro da Visa, era dinheiro privado, falando que era o maior escândalo da história, não dá nem 0,1% de uma privatização qualquer do governo Fernando Henrique, que a mídia não falava nada, não dá nem metade do dinheiro que o Flávio Bolsonaro tem em imóveis, mas para eles era o maior escândalo da história. E aí depois falaram que o Petrolão que tinha Aécio Neves envolvido, tinha todo mundo. Pois bem, Bolsonaro está usando isso. O STJ faz um favor para o bolsonarismo ao colocar o Lula na pauta de novo. E o caso do triplex é aquele caso que é a coisa mais vergonhosa da história da justiça brasileira. Não tem nada mais vergonhoso do que o caso do triplex. Eu lembro que eu tinha um amigo colombiano quando eu morava na Espanha e eu tentei explicar para ele um dia por que o Lula estava preso. Ele falou, por que o Lula está preso, Thiago? Eu falei, o Lula está preso porque fizeram uma reforma num apartamento, um triplex, um apartamento de 3 andares. Aí ele falou, e o que aconteceu com essa reforma? Eu falei, o juiz disse que essa reforma era um pagamento de propina. Então reformaram o apartamento do Lula? Eu falei, não, o apartamento não era dele, o apartamento não era do Lula. Não era do Lula? Não, o apartamento estava no nome da própria construtora, da OAS. Falei pra ele, se chama OAS. O apartamento estava no nome da OAS e a OAS reformou o apartamento. O Lula queria comprar o apartamento. Não, mas eles não iam dar o apartamento de graça pro Lula? Não, o Lula ia comprar. Então como é que a reforma era propina? O que o Lula deu em troca? Nada. A sentença do juiz, no caso Sérgio Moro, diz que o Lula foi condenado por atos indeterminados, ou seja, fizeram uma reforma num apartamento que não é dele, o apartamento pertencia à construtora que fez a reforma, e em troca não se sabe o que o Lula fez para essa companhia, são atos indeterminados. Ele falou, mas como é que alguém é preso
por isso, e essa reforma, o apartamento era um luxo, o Lula morava lá? Não, o Lula nunca teve a chave do apartamento, o Lula nunca dormiu lá. Como é que o apartamento, então, o que é isso? Dizem que o apartamento era dele, mas ele nunca teve a chave, ele nunca dormiu lá, o apartamento pertence à construtora que fez a reforma. E olha só, quando você explica isso até para um brasileiro, a pessoa fica, mas peraí, não faz sentido. Realmente não faz sentido. E aí, quando se pergunta, mas era um luxo o apartamento? Não. Foi provado que a reforma nunca existiu. Então ele foi condenado e preso, ficou 540 dias preso. No caso, quando eu tive essa conversa com meu amigo Lula, ainda estava preso. Ele está preso por conta de uma reforma que não existiu, num apartamento que não é dele, num apartamento que ele ia comprar, mas ele não quis. E por causa disso. E, inclusive, essa reforma dizem que custou mais de R$1 milhão. Só que as notas fiscais da reforma são notas fiscais frias. Ou seja, por quê? Porque não houve reforma, então não tem como ter uma nota fiscal de alguma coisa. Só um exemplo, o elevador privativo lá da reforma, que não existe, tem lá o fosso, mas não tem um elevador. O elevador tem uma nota fiscal de que o elevador custou R$400 mil. E eu, Thiago, eu mandei e-mails, logo que apareceu que o elevador custou tanto, eu mandei e-mail para umas 10 empresas que fazem elevadores em apartamentos. Um elevador custa cerca de 40 a 80 mil reais para 3 andares, de 40 a 80 mil reais. Só que as notas fiscais do triplex do Lula diziam que custou 400 mil reais. Que coisa estranha. E aí, quando eu fui investigar isso mais a fundo, eu percebi que esse elevador privativo do triplex, que dizem que é do Lula, ele veio de Curitiba. Que estranho, o apartamento é no Guarujá. Aí, para explicar para um amigo colombiano, a distância de Curitiba para o Guarujá são 17 horas de carro, ok? Então, em vez de vir de São Paulo, que é 40, 50 minutos de carro, não, veio de Curitiba, que por acaso é o lugar onde o Lula estava preso, é o lugar onde ele foi julgado. Estranho. Então, de Curitiba até o Guarujá veio o tal do elevador, que nunca chegou lá, por 400 mil reais, um valor de 5 a 10 vezes mais caro que o valor de mercado. É estranho, né? E aí, quando você percebe que a empresa que vendeu esse elevador privativo, a dona da empresa é uma mulher que tem ligações com o juiz Sérgio Moro e que ela é filiada ao PSDB, que é o partido que perdeu 4 eleições para o PT, 2 para o Lula e 2 para a sucessora dele, a Dilma, aí fica tudo muito mais escancarado. E olha só, isso tudo que eu falei, essa conversa que eu tive com um amigo colombiano, isso foi em 2018, pouco antes da eleição do Bolsonaro, isso foi muito antes da Vaza Jato. Muito antes da Vaza Jato. Aí vem a Vaza Jato, prova que o processo não deveria nem ter sido julgado em Curitiba, porque o processo, o Sérgio Moro e o Dallagnol sabiam que esse processo não tinha nada a ver com a Petrobras, ou seja, só processos que têm a ver com a Petrobras eram julgados em Curitiba. Se não tinha a ver com a Petrobras, ia para a Lava Jato de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Os que tinham a ver com a Petrobras iam para Curitiba. E a Vaza Jato mostra que o Moro e o Dallagnol cometeram crime de prevaricação, que dá 1 ano de prisão, se provado, e a Vaza Jato prova isso claramente. Eles omitiram da justiça, da segunda, da terceira e até do STF, eles omitiram o fato de que eles sabiam que o caso do triplex e até o caso do sítio também não tinham nada a ver com a Petrobras. Por quê? Porque eles queriam puxar esse processo para Curitiba. Por quê? Porque senão não ia ter o Lula preso sem provas, porque na Lava Jato do Rio de Janeiro, de São Paulo, talvez os juízes fossem imparciais. Talvez não houvesse nem denúncia, talvez o procurador dissesse, mas não tem provas. Assim como o Dallagnol falou para o Sérgio Moro um dia antes daquele PowerPoint. Muita gente não sabe, aquele PowerPoint foi quando o Dallagnol resolveu apresentar a denúncia. O Dallagnol falou, vou apresentar a denúncia, quer dizer, o procurador investigou por alguns anos, na teoria o procurador encontra provas e apresenta a denúncia. O Dallagnol não encontrou prova nenhuma, a Vaza Jato mostra que ele teve uma conversa com o Moro um dia antes, falando, eu não estou confiante aí, é melhor a gente adiar o apresentamento da denúncia, a apresentação da denúncia. E o Sérgio Moro falou, não adia não, apresenta lá, vai fundo. Ou seja, o procurador, a acusação falando com o juiz, e o juiz falando, vai fundo que eu garanto, ou seja, não precisa das provas. E aí o Dallagnol fez aquele PowerPoint, tudo mais. Ou seja, primeiro, eles sabiam que o processo não deveria estar em Curitiba, deveria estar em São Paulo. E segundo, eles sabiam, os dois, que não havia provas, que não havia nenhum indício de que aquilo representava uma propina. Até porque o Lula nunca dormiu no apartamento, ele nunca teve a chave do apartamento, ele nunca teve a intenção de comprar. Não era de ganhar o apartamento, não, de comprar o apartamento. Ele foi, visitou o apartamento, não gostou e falou, não quero, fim. E aí a OAS fez uma reforma
fez porque quis, num apartamento que era da própria OAS e que a OAS poderia vender o apartamento. Vamos supor, a reforma custou 1 milhão, a OAS vai lá e vende o apartamento por 2 milhões. O apartamento vale 1, reformamos por 1, vende por 2, é coisa de mercado. Se você reforma uma casa que é sua, depois você vende e adiciona o valor da reforma no preço do imóvel. É isso que a OAS deveria ter feito. É isso que a OAS provavelmente faria. E, inclusive, é isso que a Justiça obrigou a OAS a fazer quando leiloou o apartamento. E que, inclusive, foi comprado em cima da hora por um amigo do Geraldo Alckmin, que é do PSDB. Tudo interligado, sempre ligando o PSDB, Sérgio Moro, e aí chega 2018, o Sérgio Moro entra em conluio com o Bolsonaro, e o Bolsonaro, ele mente várias vezes. Até assisti ontem um vídeo, olha só, do Kim Kataguiri, porque o MBL está brigando com o Bolsonaro, eles estão se batendo ultimamente, não com o Bolsonaro em si, mas com os bolsonaristas, e ele mostrando o Bolsonaro mentindo sobre o Sérgio Moro várias vezes. Primeiro o Bolsonaro falando que ele não tinha compromisso nenhum com o Sérgio Moro, e depois o Bolsonaro falando que não, eu tinha um compromisso com o Moro, é um compromisso formal, e aí depois mostrando até o Bebiano falando, não, mas o Moro já sabia que ia ser ministro muito antes da eleição, ou seja, o Sérgio Moro estava de conluio com o fascista, com o genocida Jair Bolsonaro, e o Sérgio Moro está de conluio até hoje com o Bolsonaro. É só ver, com tudo isso que o Bolsonaro está fazendo de errado, o Sérgio Moro não abre o bico, o Sérgio Moro está caladinho. Por quê? Porque ele sabe que se ele abrir o bico, ou ele vai se indispor com o Bolsonaro e com os bolsonaristas, ou ele vai se indispor com quem tem cérebro, com quem tem um pouquinho de cérebro. Porque ou ele vai falar a verdade, falar, olha, que o que o Bolsonaro está fazendo é ridículo, o que o Bolsonaro está fazendo vai matar milhares de pessoas, e aí o chefe dele vai demiti-lo, os bolsonaristas vão atacá-lo, ou ele fala, não, estou com o Bolsonaro está correto, e aí qualquer pessoa que tem um mínimo de cérebro vai falar, pô, mas o Sérgio Moro não é o tal do herói, hein? O Sérgio Moro é só mais um fascistinha. E essa é a minha opinião, o Sérgio Moro é só mais um fascistinha. Então o STJ vai tentar tirar o foco do que o Bolsonaro faz para colocar o foco no Lula nos próximos dias. E eu não tenho dúvidas de qual vai ser o resultado desse julgamento, porque a justiça no Brasil já provou que a Vaza Jato, para eles, não valem nada. Muita gente culpa o Glenn Greenwald, o Glenn não tem culpa. Graças ao Glenn, o Lula está solto, inclusive. O Glenn não tem nenhuma culpa. Quem tem culpa é a justiça brasileira, é a falta de vergonha na cara de quem deveria fazer a lei ser aplicada. Eles não têm vergonha na cara nenhuma, eles devem estar levando muito por fora. Eu adoraria que os sigilos todos desses juízes, inclusive Sérgio Moro, quando eu digo todos, eu digo sigilo bancário telemático, sigilo de WhatsApp, de telefone, tudo, fossem quebrados para ver qual foi o tamanho da armação que fizeram, não só contra o Lula, mas contra todo o povo brasileiro. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. E se você quiser saber mais da Vaza Jato, aqui tem uma playlist no canal chamada Vaza Jato. Tem mais de 40 vídeos sobre todas as Vaza Jatos, explicada tintim por tintim, todos os detalhes, inclusive ligando pontos que não estavam na matéria da Vaza Jato. Então a Vaza Jato falava de uma coisa, eu ia lá, eu fazia uma pesquisa e eu buscava coisa de muito que não tinha nada a ver com a matéria e eu conseguia ligar os pontos. Então tem vários vídeos aqui no canal sobre isso e são, minha opinião, são os melhores vídeos que foram produzidos aqui no canal. Então, é isso. Curte, compartilha e se inscreve.